Olá, estudantes do estado de Mato Grosso, aqui é o secretário de Educação, Alan Porto. Uma notícia super importante. Agora, no sábado, inicia as nossas aulas do pré-ENEM digital e é muito importante a participação de todos os estudantes do terceiro ano do ensino médio. Aproveito aqui também para dizer que as inscrições estão abertas. Aquele estudante que ainda não confirmou, corre lá no site da SEDUC, busca orientação na sua escola. As inscrições vão até o dia 4. Tá bom? Grande abraço para todos vocês, desejo boas aulas e aproveito aqui para parabenizar também que a maioria dos estudantes que ingressaram nas universidades federais foi fruto aí do programa pré-ENEM digital. Abraço a todos aí, boas aulas. Alô você, seja muito bem-vindo, querido aluno da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Eu me chamo Mohamed, eu sou professor de Física e faço parte da equipe do projeto Pré-ENEM Digital. E hoje a gente tem um encontro muito especial. Hoje a gente vai desmistificar alguns detalhes da prova do ENEM. Prova essa que você vai fazer no final do ano e a gente vai estar aqui para te auxiliar nessa aprovação, tá ok? Hoje nós temos uma equipe maravilhosa que vai te passar todo o funcionamento da prova de Ciências da Natureza, Linguagem, Ciências Humanas e Matemática. Ó, foco total, porque as dicas são muito boas e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai entender como é que funciona todos os detalhes que você tem que compreender na prova do ENEM. Desde como funciona a estrutura da prova ou o que é o temido TRI, que é a teoria de resposta ao item. Se você vai se preparar para um desafio, é legal que você conheça todos os obstáculos que podem aparecer. E é isso que a gente vai tentar passar para você no dia de hoje, tá bom? Então senta aí, pega aquele cafezinho gostoso, aquela aguinha gelada, se prepara porque vem muita coisa boa por aí, tá bom? O ENEM ele foi criado em 1998 e a ideia do ENEM é servir como um método para avaliar como está o desempenho de todos os estudantes do Brasil. Posteriormente, o ENEM ele foi usado também como critério de seleção para as universidades públicas. Inclusive, tem algumas universidades particulares que utilizam a prova do ENEM para ingresso. Além disso, o ENEM ele também serve como uma porta de ingresso para alguns programas sociais e de acesso ao ensino superior. Dentre eles tem o ProUni, o FIES e o SISU. O ENEM também, a partir de 2025, ou melhor, já foi usado uma época, mas em 2025 o ENEM também pode ser utilizado para tirar a conclusão do ensino médio. Então, se você, cidadão, que ainda não terminou o ensino médio, através da sua nota no ENEM de 2025, você pode conseguir a certificação do ensino médio. O que é de grande ajuda, porque a gente sabe que o estudo ele pode abrir várias portas no caminho profissional para todos vocês. Não só para a universidade, mas também no mercado de trabalho, tá certo? Bom, a prova do ENEM ela é separada em 4 áreas de conhecimento, mais a prova de redação. Nas áreas de conhecimento, nós temos 180 questões objetivas. O que é uma questão objetiva? É uma questão em que você vai analisar o texto, vai ser proposto para você um desafio nessa questão, e você vai ter 5 alternativas. Daquelas 5, você vai marcar uma. Geralmente, são as questões que têm caráter verdadeiro, mas pode também aparecer no comando do exercício questões para você identificar o item falso. Então, lembre-se, das 5 alternativas, você vai escolher apenas uma questão. Mais a prova de redação, que é um capítulo à par no ENEM. Nessa prova de redação, ela pode totalizar até 1000 pontos, ou seja, ela tem um peso muito significativo na composição da sua nota. Da prova do ENEM, ela vai ter essas 4 áreas de conhecimento, mais a redação. Cada área de conhecimento vale 1000 pontos e a redação vale outros 1000 pontos sozinha. Por isso, atenção quando a professora Miriam for falar sobre redação com vocês, tá bom? Bom, no primeiro dia, no primeiro domingo de prova, você vai fazer a prova de linguagens e seus códigos, mais a redação. Como você tem que fazer essa redação a mais, a duração da prova é de 5 horas e 30 minutos, nem 1 minuto a mais. Então é muito importante que você se prepare no decorrer de 2025 para não extrapolar esse tempo, para conseguir condicionar o seu tempo de prova para realizar todas as questões ou o máximo possível e conseguir marcar todas elas no gabarito. Isso tem que tomar muito cuidado,
Porque pode acontecer de você fazer toda a prova, mas não dá tempo de marcar no gabarito. Veja, no primeiro dia são 90 questões, 45 de linguagens, 45 de ciências humanas, mais a redação. Eu sei, é um volume muito grande de trabalho, mas com preparo eu sei que você vai dar conta, tá bem? Então lembre-se, primeiro dia você tem linguagens, ciências humanas, mais a prova de redação. Linguagem, 1000 pontos, ciências humanas, mais 1000 pontos, redação, mais 1000 pontos. Passou uma semana, você vai para o segundo dia de prova. No segundo dia de prova, você vai ter a prova de matemática, que sozinha tem 1000 pontos, totalizando 45 questões, e a prova de ciências da natureza. Na prova de ciências da natureza, nós vamos ter 15 questões de física, 15 de química e 15 de biologia. Essas 3 disciplinas juntas totalizam 1000 pontos. Tudo bem? Então, como no segundo dia você não tem a redação, o tempo de prova é um pouquinho menor. Você tem apenas 5 horas. Apenas não, são 5 horas, mas você com o tempo consegue realizar essa prova. Não são 5 horas e 30 como no primeiro dia, são apenas 5 horas, porque lembra que você já fez a prova de redação, tá bom? Agora, eu te disse que esses conteúdos, né, essas áreas de conhecimento, elas valem 1000 pontos. Mas a forma como essas questões são corrigidas, ela é diferente. Não é simplesmente acertar ou errar, mas sim o que você acerta e o que você erra. Isso é por conta do TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. A gente vai falar mais sobre o TRI no decorrer do ano, mas em síntese, o que é o TRI? O TRI, ele vai privilegiar o estudante que tem uma certa coerência nas suas respostas. O que significa isso? Quando você acerta as questões, né, quando você marca as questões, o Enem ele corrige as questões do Brasil todo, e aí dependendo do número de acertos de todos os estudantes, essas questões são classificadas como fáceis ou como difíceis. Quando o estudante acerta uma linearidade de questão fácil, de questões fáceis, essas questões elas têm uma pontuação maior. Quando ele acerta uma questão difícil, ela tem uma pontuação menor. E como é que funciona isso no final das contas? Se você acerta várias questões difíceis, mas erra uma questão fácil, isso prejudica a sua nota. Agora, se você acerta várias questões fáceis, você bonifica a sua nota. Então é muito comum que dois estudantes tenham o mesmo número de questões acertadas, mas um dos estudantes tenha mais coerência nas respostas. Por isso ele leva uma nota maior, tá ok? Então é muito importante que você, ao fazer a prova, sempre tente dar privilégio para as questões mais fáceis, ou seja, tentar resolver as questões mais fáceis. E identificar tudo isso é algo que a gente vai passar para vocês no decorrer de 2025, tudo bem? Então lembre-se, se o aluno acerta muitas questões difíceis, mas erra uma questão fácil, o Enem vai entender que ele chutou, isso vai acabar prejudicando a sua nota, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou passar a bola para 4 maravilhosos professores e cada professor vai falar sobre a sua área de conhecimento, para ajudar vocês nessa preparação, tá ok? Então, fica aí mais um pouquinho e eu passo a bola para os meus colegas para que todos eles te auxiliem. Vejo vocês na semana que vem com mais conteúdo relacionado com o pré-ENEM. Falou, forte abraço e tamo junto no decorrer de 2025. Até mais! Da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso. Eu sou a professora Miriam e eu estou tão feliz em estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho aí dos conhecimentos que eu tenho dentro da área de linguagens e língua portuguesa para comentar sobre essa prova. E hoje eu vou falar um pouquinho, acho que da prova que dá aquele friozinho na barriga, que você fica ali nervoso, ou talvez, até o ano passado, quando a gente falava em prova do Enem, só vinha na sua cabeça redação, 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 redação. Eu vou comentar então um pouquinho sobre esta prova e eu espero aí que você se sinta animado, né, a começar a estudar com a gente um pouquinho, né? Um pouquinho não, muito. Vamos colocar assim na cabeça. Vai estudar muito esse ano para conseguir aí o seu 900 mais na redação do Enem. Bom, então a gente precisa conhecer um pouquinho sobre essa prova. Como que essa prova final funciona? Mas, professora, eu preciso saber como que essa prova funciona.
Gente, isso tudo é uma questão de estratégia. Para você ter bons resultados, você precisa de montar um plano de ação, uma estratégia para que você consiga se sair bem nessa prova. Então, a gente precisa conhecer basicamente como que essa prova funciona. Ó, a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa prova ela não é aleatória, tá? Então, essa prova ela é feita pelo INEP e ele que cuida de toda a estrutura de prova do Enem. E aí acontece o seguinte, há um documento chamado Matriz de Referência do Enem, que é responsável, é a sua bula, e nós vamos falar muito dela, é a nossa bula para a prova. Como que ela é corrigida? Como que ela é feita? O que se espera dessa prova? E tudo isso a gente encontra, então, na Matriz de Referência do Enem. Então, o que que a gente tem lá, mais ou menos, que nós temos percebido no decorrer dos anos sobre essa prova? Ó, primeiro, na prova, você vai encontrar, então, ao abrir o seu caderno de redação, seu caderno de linguagens, primeiro dia, então é uma prova que ocorre no primeiro dia, e aí, junto com a prova de linguagens, então você vai pegar o seu caderno de prova e lá no meio, porque ela não fica no começo, tá, gente? Você tem que procurar essa folha aí. Fica no meio do seu caderno de redação. Pegando, então, o seu caderno, você vai encontrar lá o quê? Que você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo. Não sei se você sabe, mas temos 5 gêneros, 5 tipos textuais. E esses 5 tipos, a gente sabe aí que nós temos o tipo narrativo, o descritivo, o dissertativo argumentativo, o expositivo e o injuntivo. Pois muito bem, o texto dissertativo argumentativo é aquele texto que você precisa mostrar um ponto de vista, defender uma ideia. Será que você, aluno aí de escola pública, tem lido muito, lê jornais, lê revistas, não tem usado as redes sociais de modo passivo, sem aí ter uma opinião sobre determinados assuntos que pairam sobre nós aí na sociedade? É sobre isso que se espera de você, aluno que vai fazer a redação aí do Enem. Então, ó, você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo em que você precisa defender uma ideia e nós temos visto que esses temas aí, eles são de cunho social, ou científico, cultural ou político, tá? Então, é mais ou menos sobre isso que nós vamos encontrar ali. Então, um tema social, ou científico, cultural ou político. Que mais? A grande estrela da prova de redação, gente, do Enem, do formato Enem, é que o candidato ele precisa aparecer aí com uma proposta de intervenção sobre esse tema, que geralmente é um tema muito caro para a sociedade brasileira. Então, assim, esse tema, então, de cunho social, ou científico, ou político, ele é um problema que nós temos na sociedade e que você, candidato, precisa apresentar uma proposta de intervenção. Então, não é só discorrer sobre o que você sabe sobre o assunto. Você precisa apresentar uma proposta de intervenção. E isso diferencia muito a prova do Enem de outros vestibulares, porque em vários outros vestibulares não se cobra proposta de intervenção. E o Enem cobra proposta de intervenção. Bom, sobre essa prova, nós temos então aí no total do dia todo, né, da tarde toda que você vai fazer prova, a gente fala que a prova de redação você vai demorar aí 1 hora e meia, dentro do tempo total de prova. Então, eu sempre falo que fazer uma prova do Enem, gente, exige do candidato que você seja maratonista e que você monte uma estratégia de tempo também. Fique de olho no tempo. Por isso que você precisa treinar, como se você fosse aí participar de uma maratona, como se você fosse aí participar de alguma corrida, né? Você precisa montar um plano de ação. E aí o seu grande problema é correr contra o tempo. Por isso você precisa de 1 ano de treino aí, tá? Que mais? Esta prova, gente, sozinha, ela vale aí de 0 a 1000. Tá? Então, você pode ter aí o que a gente espera de você, nosso aluno do pré-ENEM, é que você consiga seus 900 mais, tá?
Professora, mas não sei, esse ano foi muito fraco, ano passado eu não sou um aluno nota 10, como que eu vou conseguir esses 900 mais? Gente, não é impossível, tá? Então, assim, você precisa só treinar e ficar muito atento às nossas dicas e saber como que funciona esta prova aí, tá? Então, o que acontece? Essa correção, então, feita pelos corretores do INEP, gente, como que ele vai te avaliar? Ele vai pegar o seu texto, então você vai ler lá o seu texto, e você tem 5 notas, tá? 5 áreas que o seu texto vai ter aí. Destas 5 áreas, cada uma vale de 0 a 200. Então, ó, você pode tirar de 20 em 20, né? Pode tirar 20, 100, 120, 180 e você vai somando as outras. Então, você tem 5 notas. Essas 5 competências que estão previstas lá na matriz de referência, a primeira nota que você tem, chamado de competência 1, ela aborda a norma culta da língua portuguesa. Você precisa escrever com o seu melhor português, né? O português formal. A segunda nota sua é se você realmente sabe o que é um texto dissertativo argumentativo. Por exemplo, você não pode aparecer lá com uma música, uma narrativa de uma historinha, expor alguma ideia, somente você precisa defender uma ideia. É isso que se espera de você. Que mais? A nota 3, a competência 3, fala sobre se você tem conhecimentos de mundo e você pega esses teus conhecimentos de mundo, os repertórios que você tem aí na sua vida, e você coloque a serviço da sua defesa de ideia. Então, por exemplo, eu assistia um filme, a um seriado, ou eu lia um livro específico, ou eu tenho uma crônica, ou, por exemplo, eu amo uma música do Racionais. Poxa, você precisa puxar essas suas referências de mundo, você precisa puxar para a sua prova. Em relação ao quê? Para defender o seu ponto de vista. A sua nota 4, que a gente chama de competência 4, fala aí se você sabe amarrar o seu texto bem amarradinho, né? Se você tem um texto todo estruturado. Então, não adianta só você ter muitas ideias interessantes, né? Citar lá Racionais ou um filósofo fantástico. Saber defender uma ideia se o seu texto não está bem estruturado, bem amarrado. Então, a competência 4, ela trabalha então com coesão e coerência. Esses são os tijolinhos, se o seu texto está cheio de tijolinhos bonitinhos. E aí, gente, vem ela, a competência 5. A competência 5, gente, que é a grande estrela da redação do Enem, fala de uma proposta de intervenção. Então, como que você, aluno, né, de terceiro ano, como que você enxerga aí um caminho para solucionar um problema que a sociedade tem enfrentado, né? Pode ser um problema ambiental, pode ser um problema de questões éticas, como que você enxerga? Qual que é a sua solução para este problema? E é isso que você vai apresentar aí na sua prova. Então, ó, o corretor pegou a sua prova, ele vai analisar estas 5 linhas aí. Estas 5 competências, você tem que ser bom nessas 5, tá? E aí o que acontece? A prova, então, quando você pegar a sua prova, você deve pensar assim, mas professora, pelo amor de Deus, e aí eu tenho um tema lá, um assunto, e eu faço o quê, né? Não fique desesperado, porque na prova eles dão um rumo para você. Então, você vai encontrar, então, esse ano que passou, 2024, nós tivemos, então, 4 cores de provas, que foram essa aí que está em tela. Ô, Edu, joga aí na tela para nós, fazendo favor. O que acontece então? Você vai encontrar 4 cadernos de prova, e aí você pode pegar uma dessas cores que o fiscal de prova vai te entregar, e lá no meio da prova, geralmente lá na página 20, você vai encontrar essa folha aí, ó, no meio da prova de linguagens. E você vai encontrar basicamente o quê? A sua proposta está aí no final da folha, tá? Então, no começo você tem instrução, bem no finalzinho é a proposta da sua redação. E sempre vem com ela alguns textos, gente, nesta folha, para dar um rumo para te fazer pensar. Então, o que nós temos? Ó, no comecinho, então, da prova, você vai encontrar isso aí.
dizendo aí quantas linhas que você precisa escrever. É óbvio, gente, que se você é aluno aí do pré-ENEM digital, isso aqui você já sabe, o seu professor vai trabalhar muito com vocês essas instruções para fazer a prova, tá? Então fala basicamente aí sobre cor de caneta, sobre espaçamento, sobre que você vai ter que fazer a sua prova numa folha definitiva, o que é uma fuga ao tema, tudo isso aí que você já vai estar, ó, craque. Aí lá no finalzinho aparece a sua proposta de redação, onde, gente, ali entre aspas, e essa aí é a proposta de redação do último Enem, que fala assim, ó, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Volta aqui para mim, por favor. Então, o que acontece? Você pegou sua prova, foi lá no finalzinho, olhou. Ai, meu Deus. Aí o coração dá aquela disparada, assim, mas, ó, você tem que ficar calmo. Por quê? Porque você já está fazendo parte aí das aulas do pré-ENEM digital, você vai tirar de letra, você não vai ficar tão desesperado assim, não. Viu qual que é, então, aí o tema da sua redação? Você vai encontrar, você vai lá, volta para a prova e olha o que tem aí para te inspirar para essa prova, o que eu tenho de repertório, quais músicas que eu conheço, que filmes que eu assisti, o que eu li, que matérias de jornal que eu vi na minha vida, que podem estar a serviço aí da minha redação. Então, basicamente, ó, o ano passado eles apresentaram esses 4 textos, na verdade não foram nem 4, gente, foram 6 textos. Gente, é muito texto para te inspirar. Duvido que você não vai ter alguma ideia aí olhando esses textos motivadores. Só que você tem que ficar atento, gente, esses textos você não pode colocar na sua prova. É óbvio que você vai aprender isso aí nas suas aulas de redação aqui no pré-ENEM. Então, gente, são textos de gêneros diferentes. Edu, coloca na tela aí para mim, fazendo um favor. Então, ó, o texto 1 a gente tinha ali definição de dicionário. Texto 2, nós temos ali, tirado de uma revista. O texto 3, nós temos como se fosse ali um desenho, né? Um texto multimodal. O que mais? Texto 4, nós temos aí um texto de jornal. Texto 5, nós temos também aqui uma poesia, né? Que apareceu ali, que na verdade é um samba enredo da Estação Primeira de Mangueira, tá? Então aí um texto estilo poético. E aí o texto 6, gente, é basicamente uma imagem. Então, isso aqui está, então, a serviço da sua inspiração, para te dar inspiração para esta prova. É óbvio, gente, que você vai trabalhar, então, durante esse ano todo, você vai trabalhar como que esses textos aí podem te ajudar durante a prova. Então, o que a gente precisa entender aqui nesta aula, só para te dar vontade, né, de continuar esse ano estudando com a gente? Primeira coisa que você vai fazer nesse ano, então, de pré-ENEM com a gente vai treinar muito, gente. Lembram que eu falei da tal da maratona? A gente precisa treinar. Então, a gente vai treinar muitos temas anteriores, dos anos anteriores, para você começar a ver como que essa prova funciona. Que mais? Você precisa ter um domínio muito grande do texto, do tipo dissertativo argumentativo. Você não pode ter assim, a menor dúvida de como que funciona esse tipo textual para a sua prova. Que mais? Estudar repertórios socioculturais. Assistir a muitos filmes, séries com fundamento, tá, gente? Não pode ser aquelas besterol americano, não. Tem que ser coisas com fundamento. Músicas interessantes, muita coisa para você começar a nutrir o seu cérebro para esta prova. Então, ó, tem que nutrir esse cérebro com coisas boas para você ter bons repertórios para a sua prova. O que mais? A gente vai aprender, então, nas aulas do pré-ENEM a questão de domínio de conectivos. Não só usar os conectivos, mas também saber o significado deles. Não é só colocar no texto, você tem que saber o significado deles. E o que mais? Nós vamos trabalhar muito, elaboração de propostas de intervenção, tá? Então, assim, gente, nós temos um longo ano pela frente e a gente precisa entender que uma prova de redação, a gente não pode simplesmente pensar assim, chegar lá na hora eu dou conta, eu vou lá escrever, professora, cheguei lá, eu escrevi uns negócios lá, eu fui super bem na prova. Vocês viram como que é complicado o negócio aí, gente? Não é tão simples assim. Mas com uma boa estratégia a gente consegue, a gente consegue uma boa prova. Ó, nós estamos esperando então você para ver um pouquinho mais de tudo isso aí que eu apresentei para vocês nas nossas aulas de redação aí do pré-ENEM digital. Gente, ó, muitos beijos para vocês. Eu estou aguardando todos vocês nas nossas aulas aí, as várias outras coisas que a gente apresenta aqui no pré-ENEM para vocês.
Tchau! Salve, salve galerinha, tudo bem? Como é que você está? Aqui é o professor Lisias Ribeiro de Matemática, direto dos estúdios aqui da Seduc, na onde nessa manhã nós iremos bater um papinho sobre o que é o Enem, mas não só o Enem na forma geral, mas também o que é o Enem na parte de matemática. Então, ó, vem comigo, me dê a sua mão que eu te levo para a aprovação. Vem comigo, bora começar esse encontro? Galera, é o seguinte, nessa manhã maravilhosa que nós temos, você pode se perguntar para mim assim, ô Lisias, bem simples, como funciona a prova do Enem, principalmente na parte de matemática? Bom, então vem comigo que eu vou conversar com você agora. A prova do Enem de matemática, ela é composta toda em cima de uma matriz de referência, no qual nós temos que lembrar que a prova de matemática, ela está localizada no segundo dia, ou seja, no segundo domingo. Então, a gente já começa te dando uma dica. Quando você chegar lá, achar o seu local de prova para o segundo domingo, com qual área de conhecimento você vai começar? Com a área de matemática ou com a área de ciências da natureza? Vai lá, responda aí para mim que eu quero te escutar daqui. Muito bem, você vai começar pela área de matemática. Assim como o meu colega já disse para você sobre o que é o TRI, a teoria de resposta ao item, a prova de matemática, ela é aquela que, após a redação, nós temos a maior média nacional. Então, você precisa se dedicar um pouquinho mais à prova de matemática. Ler com calma, fazer as contas com calma, tudo com muita calma e tranquilidade. Porque o tempo é calculado para que você, estudante, para que você, aprovado, dê conta de realizar. Então vamos lá. Edu, joga na tela para mim. O que seria a nossa matriz de referência? Bom, a matriz de referência, ela é nada mais, nada menos do que como é feita a nossa prova. Primeiro, Edu, vem comigo. A nossa prova ela é toda contextualizada. Então sempre vai vir contando historinhas do tipo do esporte, tipo de algo histórico, fazendo também a interdisciplinaridade. Ô professor, como assim interdisciplinaridade? Me dá um exemplo aí, vem que eu te dou. Por exemplo, é muito comum aparecer dentro da prova de matemática assuntos como a escala. A escala, pela primeira vez que você estuda ela em matemática? Não, você estuda ela na onde? Lá na área de geografia, tá? Também outra parte que a gente vê muito dentro da prova de matemática são questões relacionadas com a área de física, de ciências da natureza, como, por exemplo, velocidade média. O que é a velocidade média? É a variação do espaço pelo tempo. E é mais comum isso aparecer dentro da prova de matemática do que dentro da prova de física. Além disso, joga aqui para mim, Edu, nós temos que lembrar que a prova, ela é cheia de tabelas, ela é cheia de gráficos, ela é cheia de infográficos, volta em mim, Edu. Além disso, ela exige de você uma maravilhosa, uma boa interpretação de texto. Por quê? Assim como já foi dito pelos meus colegas, as alternativas, elas sempre vão ter alguém para te distrair. E esse te distrair, ele é chamado de distratores. Ou seja, são aquelas alternativas que você não pode marcar ela de jeito nenhum. Então, não marque as alternativas que estão ali para te fazer errar, tá? Volta comigo, Edu. Além disso, quanto tempo eu posso gastar para fazer essa minha prova? Você pode ir com de 2 até 2 horas e meia. Ah, professor, mas eu vou me dedicar um pouquinho mais. Tudo bem, se dedique um pouco mais, mas lembre, se você for além de 2 horas e meia, você terá menos tempo para fazer a prova de ciências da natureza nesse dia. Edu, joga na tela que eu tenho que mostrar uma coisa maravilhosa agora ao meu aluno do pré-ENEM que está me assistindo agora. Ô Lisias, a nota de matemática, ela vale de quantos até quantos pontos? Vem de mim, Edu!
ela vale de 0 a 1000. E a nota de matemática é a única na história do Enem que ela quebrou um recorde. Como assim, Lisias? É a única que nós já tivemos nota acima de 1000. Como isso é possível? Isso é possível graças ao TRI, a teoria de resposta ao item, ou como muitos falam por aí, ao TRI. Mas vamos continuar batendo o nosso papo aqui sobre a prova do Enem. Além disso, eu tenho que lembrar que essa minha prova ela é cheia de competências. Joga na tela, Edu. A prova de matemática ela é composta por 7 grandes competências. A primeira, construir significados para os números naturais, inteiros e racionais. Na onde eu coloquei aqui os assuntos que a gente costuma estudar quando está falando dessa competência. Como, por exemplo, nós vamos lá na análise combinatória. Também a matemática básica, MMC, MDC, regularidade, que é padrão para progressão, aritmética, progressão, geométrica, sequência e por aí vai. Joga para mim, Edu. A segunda competência, utilizar o conhecimento geométrico, ou seja, nós iremos trabalhar com tudo que envolve a geometria para realizar a leitura e a representação da realidade. Parou, Edu? Joga em mim. Realidade. Então, nós iremos utilizar a geometria para algo que é do nosso cotidiano, ou seja, algo que é real. Vamos seguir. Na tela, Edu, comigo. Nós temos a competência de número 3, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Isso aí, Edu, é nada mais nada menos do que eu acabei de usar de exemplo para vocês, como o quê? Trabalhar as escalas. A gente pode também pensar com algo no nosso cotidiano, o sistema métrico decimal. O que é o sistema métrico decimal? Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Ou o sistema sexagesimal. Nossa, que nome difícil, né, professor? O que quer dizer? Nada mais, nada menos do que, ó, até despertou para te apontar, o relógio. Que combinação perfeita, hein? O sistema sexagesimal. Agora vem comigo, joga na tela, Edu. A competência de número 4, construir noções de variação de grandeza para a compreensão da realidade e a solução do problema do cotidiano. Edu, vem comigo. O que quer dizer isso? Nada mais, nada menos do que a nossa boa e velha regra de 3. Agora eu quero que você olhe aqui dentro dos meus olhos. Lisias, estou fazendo um exercício, não sei como fazer. O que você me aconselha a fazer? Te aconselho, tenta sempre uma regra de 3. Porque como é um assunto e essa competência é bastante cobrada, você vai ver daqui a pouquinho que nós vamos bater um papinho aqui, então você precisa, ó, deu certo, mete uma regra de 3, que quem sabe ela aparece. Por quê, Lisias? São 45 questões de matemática dentro da prova do Enem. De 2019 para cá, nós tivemos sempre de 8 até 9 questões de grandezas proporcionais. O que é grandezas proporcionais? Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e por aí vai. Tá bom? Joga na tela, Edu. Vem comigo, meu querido. Nós vamos para a competência de número 5, modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnicas científicas, usando representações algébricas. Traduzindo, equações. Porque toda vez que uso o termo modelar, era como se eu estivesse falando assim, ó. Vamos lá, o professor Carlos abriu uma fábrica de boné, e aí eu preciso vender o boné. Então, eu tenho um lucro quando eu vendo um boné. Só vem comigo, entenda. Se eu compro o boné direto da fábrica a R$10 e eu vendo o boné a 20, qual está sendo o meu lucro? Muito bem, R$10. Só que aí nós precisamos o quê? Fazer isso virar uma expressão algébrica, que é o tal do x ao quadrado menos 2x mais 3. Isso tudo igual à função L de x, que é a função lucro. E é isso que ele fala nessa competência. Edu, joga no pai. Competência número 6. Interpretar informações de natureza científica e social
obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Sabe o que é isso, gente? Nada mais, nada menos do que a boa e velha interpretação de texto, tá? No qual nós temos que analisar os gráficos. E eu vou dar uma pinceladinha, uma boa de estatística, tá? Lembre-se, e eu vou te dar uma dica agora, estudante. Além dos gráficos de linha, gráficos de coluna, gráfico de setor, que é conhecido como gráfico de pizza, procure um gráfico chamado histograma. Procure, porque ele é o gráfico da moda. Vem comigo, Edu. Vamos para a última competência. Essa aqui é a maior delas, ó. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras. Olha, amostras. Aí o Enem olhou e falou nos seus olhos e disse bem assim, ó, olha aqui, Edu, olhou nos seus olhos e disse, eu te amo. Por quê? Volta na tela, Edu. Cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. O que ele está falando para você? Que essa habilidade é específica para probabilidade e estatística, que é um dos assuntos que todo santo ano tem na prova do Enem. Agora, Lisias, como eu faço para reconhecer a prova do Enem? Eu vou te dar um conselho agora, que você precisa partir sucesso. Para ter sucesso, você precisa conhecer a prova. Quando a gente vai fazer a prova do Enem, nós temos que fazer a prova. Mas como assim, Lisias? É o primeiro ano que eu estou fazendo a prova. Você pode baixar no site do INEP as provas anteriores, como essa aqui. Joga para mim na tela, Edu. Como essa prova, que ela já vem diferenciada, que a partir de agora a prova do Enem ela é toda coloridinha para você. E também escolher a cor do caderno no qual você quer fazer, tá? Essa é a estrutura que a gente tem para a prova de matemática. Além disso, prof, quais são os assuntos que mais caem dentro da prova do Enem? E nós trabalharemos todos eles aqui dentro do pré-Enem digital. Ó, vem comigo, me dá a mão, que a aprovação chega. Razão e proporção, função, geometria, probabilidade estatística, análise combinatória. Esse aí são os 5 assuntos que mais aparecem dentro de toda a matemática no Enem, tá? Então, mas tem um aí que você tem que ter muito amor por ele, que é razão e proporção, tá bom? Agora, Edu, só faz um favor para mim, joga na tela. Meu querido que está assistindo, dá um print nessa tela. Deu print, agora joga de volta em mim, Edu. Por quê? Esse é o segredo, estudar o assunto que cai como sempre na prova. Porque a prova de matemática, o que ela é? Previsível. O que o Enem fez ano passado? Repetiu até uma questão no qual nós tivemos que entrar com recurso para cancelar, e ela foi cancelada. Além disso, Edu, joga. Como obter uma boa estratégia? Primeiro, leia atentamente a questão, destaque a questão, identifique os padrões. Sabe como que você identifica o padrão? Você identifica o padrão, sabe fazendo o quê? Resolvendo provas antigas, porque existe sempre um padrão nas questões e na resolução das questões. Volta, evite cálculos desnecessários. Sabe o que é isso? Você foi lá e fez o cálculo, viu que a alternativa correta é a letra A, e você quer provar para você mesmo que é a B, a C, a D e a E. Não pode ser. O que você acabou de fazer? Perder tempo. Não faça isso. Vem, Edu. Treine a interpretação de gráficos e tabelas e faça muitos simulados. Você tem que estudar, mas você também tem que praticar. Não adianta nada você saber o teórico sem saber a prática. Então, dentro do seu cronograma de estudo, que nós também iremos oferecer isso para você aqui dentro do projeto Pré-Enem Digital, nós teremos os nossos planos de estudo, você vai poder fazer o quê? Separar um tempo para resolver simulados. E teremos também dentro do nosso calendário simulados periódicos para te levar até a aprovação. E a última coisa que eu quero te mostrar é dicas para se sair bem no Enem. Joga comigo, Edu. Estude provas anteriores do Enem. Use técnicas como resumos, mapas mentais e flashcards. Tá? Resolva os exercícios cronometrados para aumentar a sua agilidade.
tá? Mas, professor, eu vou resolver sempre com o tempo? Não, comece devagar. Pegue uma prova, em vez de resolver as 45 questões, resolva as 10 primeiras. Depois você vem aqui e entra em contato conosco na plataforma ou nas aulas presenciais e troque uma ideia conosco. Diga, professor, por que pode ser essa? Pergunte para o seu professor na escola. Mas, professor, por que é essa questão? Professor, me explica isso. Professor, fala mais sobre isso. Vamos lá. Além disso, Edu, pratique a leitura de enunciados longos, porque o Enem é cansativo. Os textos são longos. Na prova de matemática, já teve uma questão na história da matemática que ela usou uma página inteira, tá? E o último e grande segredo para se sair bem. Joga na tela, Edu, que eu quero ler isso aqui. Faça o pré-ENEM digital. Ei, galera, vem comigo. Então, se você quer ter sucesso, aqui está a receita do sucesso. E eu quero te convidar agora a você me dar a mão, que eu vou te levar até a aprovação. Vem comigo, vamos embora, e nos encontraremos em muitas e muitas outras aulas aqui dentro do pré-ENEM digital. É isso aí, galera, ó, um abraço e tchau! Olá, eu sou o professor Carlos Magno e vou acompanhar seus estudos em Ciências da Natureza no projeto pré-ENEM Digital de Mato Grosso. A grande área de Ciências da Natureza ela é servida de 3 grandes componentes, muito queridos, e uma galera adora bastante essas matérias que a gente vai acompanhar agora. A primeira grande área é Biologia, depois nós temos a Química e também a Física, que são componentes de Ciências da Natureza. Vamos conhecer um pouquinho das ideias do projeto. Vamos lá. Primeira coisa importante que a gente vai acompanhar nessa tela agora aí, ó, é o trabalho de extração do conteúdo fundamental, do conceito fundamental de cada questão. Nosso trabalho envolve a busca do conceito através de cada exercício que a gente vai resolver juntos. Segundo passo do método é a análise de distratores e busca pela resposta ideal. Em cada alternativa esconde algo para se aprender. Dentro desse método, então, a gente passa a verificar o que são distratores e qual a resposta certa. No último item agora, nós temos aquele passo mais importante que um método desenvolvido na Secretaria de Educação para todo o Estado, para a gente conseguir contemplar algo de grande relevância. A gente chama esse método de analítico-prospecção de relevância item conceitual. Esse método agora, esse último método que a gente coloca lá, ó, ela tem relevância porque a gente descobre aquilo que o pessoal mais tem acertado em cada uma das questões. Quando você sabe o que mais acerta, você sabe também o que mais vale. Isso para nós é muito importante. Além do conhecimento, também um método que ajuda a gente a jogar melhor e ter melhores resultados dentro do Enem. O projeto pré-ENEM Digital, dentro de Ciências da Natureza, tem outras novidades. Entre as novidades que nós vamos acompanhar agora, tem o nosso projeto do Fato ou Fake. Mas antes de falar do Fato ou Fake, acompanha na tela direitinho agora o progresso das ciências biológicas, química e física dentro de Ciências da Natureza no Enem nos últimos anos. O primeiro gráfico, à esquerda da tela, na parte superior, nós temos a matéria de Biologia. Em todos os conteúdos que mais ocorreram na prova do Enem, nas últimas edições, nós temos a Ecologia em destaque e Fisiologia Humana também, como uma das matérias que mais apareceram em questões de Biologia. O segundo gráfico, na parte superior da tela, você acompanha a matéria de Química. E como você pode ver, Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica lideram o pódio entre as matérias da Química que mais foram cobradas nas últimas edições. O último gráfico, no canto inferior da tela, ali nós temos a matéria de Física. E liderando o pódio entre as matérias mais cobradas dentro da Física, nós temos a Eletrodinâmica, a Termologia aparece bastante também, e claro, a ondulatória como efeito também de presença na Física. Esses estudos são feitos cautelosamente para a gente ter um acompanhamento seguro daquilo que mais pode te trazer segurança. Em curto intervalo de tempo, grande eficiência de estudo, a gente consegue resultados dentro do projeto pré-ENEM. Agora sim, vamos acompanhar nossas ideias a respeito de fato ou fake. Vamos lá. Olhando para a tela agora, nós temos o fato ou fake, um trabalho feito a partir de ciência, verificação, usando tecnologia de pesquisa. A gente busca aquilo que tem acontecido no cotidiano, na mídia do nosso dia a dia.
Há pouco tempo viralizou na internet um vídeo de uma pessoa falando que essa receita, que os ingredientes estão aparecendo na tela aí agora. Nós temos a couve, o alho, a maçã, o limão, o mel e a água para conseguir fazer a prevenção ou a cura da doença conhecida como febre amarela. Isso aí é fato ou fake? É fake. Nós temos como segurança aquilo que mais ajuda na prevenção de arboviroses como a febre amarela é a vacina. E isso não se substitui. Nosso trabalho envolve pesquisa, seriedade e também tudo o que acontece no cotidiano. Acompanha dentro do projeto Pré-ENEM Mato Grosso essa novidade. Vamos agora dar uma resolvida, fazer um bate-bola jogo rápido dentro da prova do Enem, aquilo que aconteceu ultimamente ou nos últimos anos, nas últimas edições, com aquilo que tem mais relevância, que teve mais popularidade entre as questões de ciências da natureza. Bora para a tela, vamos lá. Estamos acompanhando agora aqui, ó, aconteceu no Enem 2013, na matéria de Química, a imagem do NanoKids ficou bem popularizada, saiu isso na notícia, saiu isso na grande mídia, a pergunta sobre o NanoKid. O comando da pergunta está na parte inferior da tela, pode acompanhar lá, ó, ele está perguntando em que parte do corpo do NanoKid existe o carbono quaternário. E o que é um carbono quaternário? A gente sabe que o carbono quaternário é aquele que tem 4 ligações com outros carbonos dentro de uma cadeia. Olhando para a tela lá mais uma vez, ó, vamos acompanhar pela tela, aquele carbono quaternário pedido nas mãos do NanoKids, já revelado ali na parte de cima, ó, é aquele que tem ligação com outros 4 carbonos dentro da cadeia. A resposta certa para essa pergunta no ano em que aconteceu foi a mão do NanoKid. Outra pergunta que também tem acontecido, ó, 10 anos depois, acompanha as datas da edição ali atrás, a questão de 2023, mas dessa vez de biologia. Vamos acompanhar na tela a leitura dessa pergunta. Vamos lá. Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Agora bora para aquela receita do dia a dia mesmo. Quando a gente pega um mamão verde e a gente quer que esse mamão amadurece mais rápido, o que normalmente a gente ouve os mais velhos em casa fazerem? Pega uma faca, risca a casca do mamão, enrola num jornal e deixa de um dia para o outro, e no outro dia você vai conferir e a receita deu certo. O mamão está mais maduro e a gente precisa agora descobrir por quê. Esse é um conteúdo de botânica setorizado naquilo que a gente chama de fito-hormônios, hormônios vegetais. E o hormônio responsável por acelerar o amadurecimento dos frutos é, bora para a tela, vamos lá, o hormônio é o gazetileno. Na letra A dessa edição, dessa prova do Enem que caiu esse ano, nós temos a resposta mostrando ali, ó, o único hormônio gasoso vegetal. Modelos como esse serão resolvidos em todo o projeto Pré-ENEM. Eu quero muito a sua companhia durante o projeto e a gente agora não se despede não, ó. A grande ciência da física tem participação especial do professor Mohamed. Nós vamos trabalhar detalhes que vão te ajudar bastante a ter um resultado melhor. Eu não vou dizer tchau, vou dizer até logo, que eu conto com você no projeto Pré-ENEM. Até lá! Olá, alunos! Olha eu de novo aqui para falar agora sobre uma prova que eu fico assim um pouquinho chateada, porque você já deve ter ouvido falar que a prova de linguagens, né? Ainda estamos falando do primeiro dia de prova do Enem, que a prova de linguagens é uma prova de interpretação de texto. E é exatamente porque as pessoas falam isso e que nós temos tantas notas baixas e que o pessoal tem tanta dificuldade em gabaritar a prova de linguagens. Por quê? Gente, tudo é uma questão de estratégia. Eu sempre falo que não é aquele aluno mais inteligente que consegue boas notas, mas é aquele que tem boa estratégia para uma prova que exige muita estratégia de vocês. Então, ó, sou a professora Miriam e eu vou falar então agora um pouco sobre a prova de linguagens, que é a prova do primeiro dia. Vocês vão encontrar essa prova no primeiro dia e provavelmente no seu caderno de provas vai ser a prova número 1 que você vai se deparar com ela aí. Ó,
Então, vou comentar um pouquinho e durante o ano todo aqui no Pré-ENEM você vai saber um pouquinho aí mais, um pouquinho não, muito, né? A gente se preparar muito para essa prova aí. Vamos então entender um pouco sobre esta prova de linguagens da redação. Ó, de novo, vamos falar dela, matriz de referência do Enem. Gente, o INEP, então, quando a prova aí, as datas são divulgadas, abrem-se as inscrições, é divulgado, então, um documento chamado Matriz de Referência do Enem, que é aí a nossa bula para saber o nosso mapa, para saber como que funciona esta prova, como que as questões vão cair na prova. Às vezes eu fico pensando aí como que a galera aí nem dá bola, não fala muito sobre matriz de referência do Enem, porque, gente, é a mesma coisa de você estar aí viajando e se você não souber aí no Waze ou no Maps, né, para onde você está indo, você fica perdido. Então, a matriz de referência, ela serve para isso. E nós vamos falar muito dela aqui nas aulas do Pré-ENEM Digital. Então, ó, lá na matriz de referência, assim como na redação, que tem as competências, que são 5 notas, né? São 5 competências que você precisa saber para fazer a sua prova. Nós temos 9 competências aí na prova de linguagens. Então, ó, não é só interpretação de texto, tem mais coisa aí nessa prova, viu, gente? Então, se você está anotando, e eu espero que você esteja anotando muitas dicas sobre nessas aulas nossas aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender, então, que essas 9 competências estão divididas de que forma? Ó, a primeira coisa que a gente fala é que a prova, então, nós temos mais ou menos 3, 4 questões que abordam, então, o estudo do texto. Então, você precisa ter muito domínio de gêneros textuais para você conseguir aí resolver essas questões, que não são muito simples, elas são um pouco confusas. E aí você vai encontrar também 4 questões de língua estrangeira, que pode ser espanhol ou pode ser inglês, que na hora que você faz a sua inscrição, você vai dizer aí que prova que você vai fazer. E aí, nós vamos encontrar questões também de educação física. Só que a galera fala assim, não, é prova de interpretação de texto. Gente, não é interpretação de texto. Você vai encontrar textos falando sobre linguagem corporal, sobre sedentarismo, e é sobre isso que nós vamos encontrar nessa prova. E tem questão aí, hein, gente? No mínimo que cai aí são umas 3 questões sobre educação física. Sobre arte, olha, eu considero as questões assim mais bonitas da prova, são ainda as questões de arte. E você tem que ter muito domínio de arte contemporânea, sobre arte dos povos originários, e aí nas aulas que nós vamos ter de linguagem, nós vamos ver um pouquinho sobre arte, como que arte cai na prova. Que mais? Prova aí, nós temos então a competência 5 que fala só de literatura. Gente, particularmente eu acho essas questões muito difíceis, tá? Então você tem que saber um pouquinho sobre as principais obras aí do modernismo brasileiro, algumas do romantismo que costumam linkar na prova, tá? Então são questões com nível de dificuldade muito alto, tá? Então assim, a gente vai estudar bastante sobre literatura, tanto é que a gente vai até separar aqui no Pré-ENEM literatura das outras competências, porque são questões muito densas. E aí nós temos a competência 6, que trabalha com sistemas simbólicos, né? Então vai falar muito sobre línguas, sobre como que alguns códigos servem dentro do nosso contexto de comunicação. Que mais? Competência 7 fala então sobre opiniões de ponto de vista, que o pessoal também fala, é prova de interpretação de texto. Muitas vezes aqui nessas questões você vai ver lá qual que é a opinião do autor sobre determinado assunto no texto, tá? Então, ó, competência 7. Também fala aí como que ele estrutura o texto argumentativo dele. Mas a galera fala, não, prova de interpretação de texto, não é bem assim. E aí nós temos a competência 8, que aí aparece como variação linguística. Mas, por exemplo, que você estuda como língua portuguesa, gramática na escola, aparece aí na competência 8. Então, geralmente, a variação linguística cai aí umas 4 questões também. E essas 4 questões sempre cai uma questão aí de norma culta, tá? Então, a linguagem formal, português padrão brasileiro, cai aí nessa competência 8. E a competência 9 fala das TICs, né? Tecnologias da comunicação e da informação.
é aquela questão que todo mundo fala também. Ah, é uma questão de interpretação de texto. Gente, por mais que você tenha ali um texto que fale sobre informática, sobre redes sociais, vai muito além, então, de um simples texto interpretativo. Por quê? Se você domina as competências e você sabe como elas caem, você consegue prever qual que é a alternativa correta sem se ficar se debruçando muito ali no texto. Então, estas competências, elas são divididas em habilidades, tá? Então, cada uma das competências, nós temos de 3 a 4 habilidades. E é isso aí que você precisa entender destas habilidades dentro de cada competência. Então, por exemplo, o professor de linguagens seus, no nosso cursinho aqui do Pré-ENEM Digital, ele não vai só falar um conteúdo. Ah, sei lá, figuras de linguagem. Mas espera aí, em que situação, em que competência que ela aparece, em que habilidade ela aparece. Então, não é só você saber o conteúdo, você precisa saber como que esta questão vai aparecer. Só que você só vai saber isso se você domina as habilidades e competências. E entenderam que o negócio não é assim tão simples, gente. Então, assim, é uma estratégia montada. Então, vou falar de novo aí o exemplo de corrida. Não é você simplesmente chegar aí numa maratona e colocar um tênis, vou correr. Há todo um preparo por trás. Geralmente você refaz o recurso, aí lá no quilômetro tal tem uma subida e lá a gente vai gastar muitas energias. Ou, por exemplo, eu estou com muita dificuldade na rua tal porque ali tem uma subida, eu sou meio sem fôlego. Gente, é estratégia. Como que você vai fazer para conseguir cumprir aí a sua corrida, a sua maratona, tá? Então, assim, a prova de linguagens exige de você, seu professor aqui do Pré-ENEM vai trabalhar com você a estratégia que você vai montar para a sua prova, tá? Então, você precisa saber quais são as competências e como cada competência aí é trabalhada dentro das habilidades. Complicadinho, né, gente? Mas se você for aluno pré-ENEM, você vai saber isso aí. Então, assim, gente, não é só interpretação de texto. Então, esta prova que você vai encontrar aí, lá em novembro, na prova, primeiro dia de prova, então nós temos primeiro dia de provas do ENEM. Você vai pegar o seu caderno de prova, que é um desses coloridos aí, o ano passado, seu caderno de provas do ano passado. E aí, você vai abrir a sua prova e as primeiras questões que você vai encontrar são as provas de inglês ou de espanhol. Você vai escolher aí, tá? São 5 questões, tá, gente, de inglês ou espanhol. E o resto das questões, as outras 40 questões que você vai pegar, são divididas naquelas 9, nas outras, né, 8 competências. Lembrando que a primeira é aí língua estrangeira e depois nós vamos encontrar mais as outras habilidades, as outras competências aí na prova. Então, você vai encontrar tudo misturado, tá, gente? Não é previsto. Aí agora você vai fazer uma questão da competência 8 que fala de variação linguística. Não é, gente? É tudo junto e misturado. Você que tem que dominar a estrutura, o padrão da prova para que você consiga resolver bem a sua prova. Então, ó, você vai encontrar 45 questões só de linguagens, fora as outras questões de humanas aí que o professor vai comentar com vocês. Que mais? Você tem 5 horas e 30 minutos e desse tempo de prova você tem que montar aí toda uma estratégia. Gente, tudo é uma questão de estratégia, tá? Por isso que você tem que fazer um cursinho, não é só você abrir a prova, eu vou lá fazer uma prova, não sei como que eu vou sair. Gente, é estratégia pura, tá? Então, nessas 5 horas e 30 minutos, você vai se dividir com a prova de redação, com a prova de linguagens e por isso você tem que aprender o padrão que caem essas questões de linguagens, tá? Então, quando a gente fala em assuntos que mais caem, divididos dentro, obviamente, das habilidades, das competências de linguagens, às vezes esses gráficos eles exageram um pouquinho para um lado, mas basicamente que nós temos aí os assuntos que mais caem. O Edu, coloca na tela aí para a gente dar uma olhada. O que mais cai é a interpretação de texto. Só que dentro dessa interpretação de texto aí, gente, vem a questão das TICs, tá? Que são as tecnologias de informação, que o pessoal coloca muito como interpretação de texto, mas tem padrão de questão aí sim. Literatura e estrutura do texto literário, então cai muita questão sobre isso. Então, por isso que aqui no Pré-ENEM a gente dividiu só para literatura, porque são questões muito densas, dão muito trabalho, nível de dificuldade muito alto e tem muitas não, né, a gente tem mais ou menos 4, dependendo do ENEM 4, 5 questões de literatura.
Que mais? Língua, linguagem e tecnologia da informação, então aí cai um pouquinho de norma padrão, cai variação linguística, cai línguas como patrimônio cultural. Que mais? Arte, cultura e identidade, então as questões de arte, variação linguística também que costuma cair muito, né, que entra aí também, então sobre a parte de linguagens, e outros aí que caem sobre, por exemplo, educação física, que aí nesse gráfico não aparece, tá? Então o que que acontece? Gente, a prova de vocês, ela é toda estratégica. Você precisa pensar muito essa prova e saber como que elas aparecem aí na sua frente. Você tem que treinar durante o ano todo. E aí, gente, a gente precisa falar de como que você vai montar um plano de ação para que os seus estudos deem certo. Então, pensa assim. Não é? Então vou pegar aí, vou estudar um monte de texto, né? Vou ler aí. E aí isso é minha preparação. Gente, não é bem assim. Então, o sucesso depende de estratégia. Como que você vai se preparar para essa prova de linguagens? Primeira coisa, você tem que participar das aulas do pré-ENEM, porque aqui nós temos professores que eles entendem dessa prova e vão comentar, ó, esse assunto cai de tal forma. Então, muitas vezes, gente, se você aprende o padrão daquela competência, você bate o olho no enunciado da questão, você já sabe até qual que é a resposta correta, tá? Então, nós vamos nos preparar com muita leitura, gente, leiam muito, porque você precisa, é uma prova que demanda muito conhecimento de mundo. Que mais? Prática com provas, de provas anteriores. Gente, é exercício. Não tem como você só ler muitas provas, né, ou ler muito sobre um determinado assunto se você não praticar. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, ir para academia ou para corrida. Vamos pegar de novo o exemplo da corrida. Não é só correr, gente. Você precisa ir aumentando o tempo, fazer fortalecimento muscular, correr, para que você consiga progredir. Que mais? Criar uma rotina de estudos, né, para resolver essas questões. E aí você vê, né, qual que entra também que é a tua estratégia de aprendizado. Você tem que ver quanto tempo que você tem disponível por dia. Pega as aulas aí do pré-ENEM, pega um caderno, qual é o horário do dia que você tem tempo para você fazer essa prova. Resolução de questão, todas as semanas você tem que fazer muitas questões, para que você consiga entender, gente, qual que é o padrão que você tem ali na sua prova, tá? Então, ó, a prova de linguagens, gente, não é uma prova de interpretação de texto, é uma prova que exige de vocês muito preparo para que vocês entendam como que a prova ela vai aparecer na sua frente. E aí, ó, gente, eu tenho certeza que quando você pegar a sua prova lá em novembro na frente, você vai lembrar, assim, das aulas do pré-ENEM e falar, ó, essa prova aí, ó, tá no papo, vou me sair muito bem porque eu já sei como o INEP pensa, como que essa prova ela está elaborada. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima. Olá, queridos estudantes do estado de Mato Grosso, eu sou o professor Luiz. Eu gostaria de começar dizendo que é um prazer estar aqui com todos vocês neste projeto tão especial que é o Pré-ENEM Digital MT. Esse projeto desenvolvido pelo governo do estado de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar das ciências humanas e suas tecnologias. Professor, mas eu já ouvi falar nessa sala de aula, os professores comentando, falando de ciências humanas e sociais aplicadas. Pois bem, ciências humanas e sociais aplicadas é o nome que a Base Nacional Comum Curricular dá para esta área do conhecimento. Porém, o INEP, que é o órgão que desenvolve o Enem, que organiza o Enem e que faz parte do Ministério da Educação, ele chama de ciências humanas e sociais, de ciências humanas e suas tecnologias, dentro de um documento chamado Matriz de Referências. Bom, quais são as disciplinas que compõem, então, a área de ciências humanas e suas tecnologias? Nós temos a filosofia, a geografia, a história e a sociologia. Então, estas 4 disciplinas ou componentes curriculares compõem as ciências humanas e suas tecnologias. Tá? Então, o que é matriz de referência? É justamente o documento do INEP que diz assim, olha,
os estudantes eles precisam saber dessas determinadas competências e determinadas habilidades, tá certo? E existem algumas habilidades, ou que nós chamamos de eixos cognitivos, que devem ser desenvolvidos em todas as áreas, tanto em linguagens como em matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. O que você precisa dominar ou saber? Dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações, problemas, isso aqui é bem especial, porque significa selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para fazer o quê? Tomar decisões e enfrentar situações problema. Então, o conhecimento ele precisa ter esta aplicabilidade prática. Assim como construir a argumentação, você precisa ter esta habilidade de relacionar informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas. Mais uma vez aqui, a necessidade da aplicação daquilo que a gente aprende, tá bom? E elaborar propostas, recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade. Então isso também é muito importante na redação, por exemplo, o repertório sociocultural, a questão de propostas para uma intervenção na situação problema. Então estes são os eixos cognitivos relacionados a todas as áreas do conhecimento. E em ciências humanas e suas tecnologias em especial, o que essa matriz de referência ela nos apresenta? Bom, essa matriz ela é composta por 6 competências e cada uma dessas competências tem 5 habilidades. Então dá um total de 30 habilidades. Nós não vamos debater ou falar sobre cada uma delas, porque elas são extensas. Porém, durante o pré-ENEM, durante o curso que você vai realizar conosco, os professores estão preparados para criar as aulas, criar os materiais, apresentar para vocês uma proposta voltada justamente para a matriz de referência. Por quê, professor? Porque é isso que o Enem cobra, tá bom? Por exemplo, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Vocês vão ver que as competências elas são mais gerais, tá? E as habilidades, no decorrer do pré-ENEM, vocês vão ver que elas são mais específicas. Depois ainda, eu vou dar um exemplo para vocês dos conteúdos de aprendizagem, que já é a síntese de tudo isso que a gente vai ver aqui, tá bom? E como isso aparece nas questões do Enem. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, isso é muito importante, e associando tudo isso aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Espera aí, professor, está muito complicado isso daqui, eu não estou entendendo, não está muito sintético, não está muito resumido. Mas mais uma vez eu digo para você, fica calmo, fica tranquilo, que durante o curso os professores vão esmiuçar tudo isso daqui para vocês e na véspera do Enem, alguns dias antes do Enem, você vai estar tranquilo, vai conseguir responder aí todas as questões da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Aliás, Ciências Humanas, que como vocês já devem saber, na prova do Enem tem 45 questões, tá bom? Então essa é a quantidade de questões da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então vamos voltando aqui. Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia. São 2 temas aqui também importantíssimos, a cidadania como a democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Mais uma vez o Enem trazendo o conhecimento para a realidade prática, nesse caso aqui, numa realidade política. E por último, a última das competências de Ciências Humanas e suas tecnologias, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos, tanto históricos como geográficos, tá bom? Então agora nós vamos falar dos objetos de conhecimento associados à matriz de referência. Seria mais ou menos o que vocês costumam chamar, às vezes, de conteúdo. Como eu disse no início da aula, já é um resumo, uma síntese de tudo que nós vimos nas competências e também nas habilidades, tá bom? Por exemplo, diversidade cultural
conflitos e vida em sociedade. Então, deste objeto de conhecimento, derivam-se os outros. Por exemplo, cultura material e imaterial, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. Esse é um assunto importantíssimo. Como a conquista da América, que já entra a questão da história, conflitos entre europeus e indígenas na América colonial, a escravidão e formas de resistência, tanto indígena quanto africana, na América. História cultural dos povos africanos, a luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. História dos povos indígenas e a formação sociocultural brasileira. Mais uma vez a cultura aparecendo aqui. E os movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social. E, professor, como que isso aparece em uma questão do Enem? Bom, eu vou brevemente mostrar uma questão aqui para vocês que fala do queijo de Minas, essa questão do Enem de 2014. Ela fala, olha, o modo artesanal da fabricação do queijo em Minas Gerais foi registrado nessa quinta-feira como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Conselho Consultivo do IPHAN. O veredito foi dado em reunião do Conselho realizada no Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte. O presidente do IPHAN e do Conselho ressaltou que a técnica de fabricação artesanal do queijo está inserida na cultura do que é ser mineiro. Então, professor, mas o queijo, ele é patrimônio cultural, mas ele é material ou imaterial? Por que não é material? Estou vendo ali o queijo, né? O queijo é concreto, o queijo eu posso pegar, eu posso comer, mas nós vamos ver aqui, por exemplo, que o modo como se faz o queijo, que é o patrimônio cultural, nesse caso, imaterial do Brasil. É a receita e não o produto final, o queijo em si. Até porque nós temos vários, mas o que importa é a receita, o modo de se fazer. E aí aqui nós temos o enunciado da questão, esse é o texto base. Vocês também durante o curso vão aprender a estrutura dos itens, das questões do Enem. Então esse aqui é o nosso enunciado. E o enunciado diz o quê? Entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representado em qual dessas imagens? Por exemplo, na imagem A ou na imagem B. A imagem A é o Mosteiro de São Bento, a imagem B é um quadro Tiradentes Esquartejado de Pedro Américo, de 1893. O ofício das paneleiras de Goiabeiras, fazendo aqui panelas de barro, tá? Ou o conjunto arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto, ou o sítio arqueológico e paisagístico da ilha de Campeche, Santa Catarina. Bom, a resposta correta aqui é a letra C, o ofício das paneleiras, porque como é a técnica do queijo que nós vimos no texto base, que é o patrimônio cultural imaterial, também é o patrimônio cultural imaterial aqui, o modo de se fazer as panelas de barro, tá certo? Então, é só uma questão para você ver como que o Enem e o INEP nos apresentam essas questões relacionadas com os objetos de conhecimento e relacionadas também com toda a matriz de referência, lá com as competências e com as habilidades. Então, no final, você precisa ter esse domínio, tá, do que você precisa saber para se dar bem no Enem, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês agora a incidência, quantas vezes determinados assuntos aparecem no Enem, tá certo? Então, a gente vai começar com história. Olha só, desde 2009, nós fizemos de 2009 a 2024, tá? 315 questões de história do Enem. E é interessante, pessoal, se você tendo acesso a listas de exercícios, como nós vamos oferecer durante o pré-Enem para vocês, vocês vão treinando. Então, quanto mais exercício você faz, mais craque você fica lá no dia da grande final, que é justamente o dia que você vai sentar ali e vai ficar algumas horas fazendo a prova, seguro, tranquilo, porque você conseguiu dominar os conhecimentos, as habilidades, os objetos de aprendizagem necessários para que você resolva a prova, tá certo? Então, 315 questões. Dessas 315 questões, 133 questões são questões de história do Brasil, já 85 história geral, temática 81 e questões relacionadas à América 16. E aí eu vou esmiuçando para vocês aqui dentro de história do Brasil, quais são os conteúdos que aparecem mais no Enem. E isso é legal você ver agora, ainda durante o seu terceiro ano, você ainda está no primeiro bimestre, né? Já indo para o segundo, você já começar a prestar atenção. O professor falou aquela vez que determinado assunto de história cai no Enem, então eu vou ficar mais atento ainda. Por exemplo, o sistema colonial, 34 questões. Eu não vou falar mais o número das questões, eu vou falar então pela ordem que eles aparecem, tá bom?
República Oligárquica, era Vargas, Segundo Reinado, o regime militar, a República Liberal, escravidão, povos indígenas, Primeiro Reinado. Aí o índice, a incidência dos assuntos começa a diminuir, tá certo? E história geral, professor, cai o quê? O mundo moderno, o mundo contemporâneo. Olha só, de história geral. Antiguidade clássica, atualidades e baixa e alta Idade Média, tá? E do mundo moderno? Expansão marítima, o absolutismo, Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Industrial, a Reforma Religiosa. Então, a partir daí, os assuntos são menos recorrentes, tá certo? E no mundo contemporâneo, o nazifascismo, a Guerra Fria, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial e os demais assuntos aqui em tela. Você pode também tirar print aí do seu celular ou do seu Chromebook, de onde você estiver assistindo essa live, tá certo? E a história temática também, tem conhecimentos gerais, problemas sociais, a inter-relação da história com a arte, com a política, também isso é importante e são assuntos recorrentes na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Agora a gente vai para a Geografia, uma outra área interessantíssima, um componente curricular muito legal dentro de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, Geografia Geral, nós temos ali 304 questões, já perdeu para a História, né? Algumas questões a menos. Mas mesmo assim, ela então não é menos importante por isso. Então, 159 questões de Geografia Geral e 145 questões de uma Geografia do Brasil. Então, essa Geografia Geral é o que, professor? Economia, a Geografia Física, aquela que fala de relevo, por exemplo, a Geopolítica, fala dos conflitos, por exemplo, que existem ao redor do mundo, do Oriente Médio, enfim. Agora a Rússia e a Ucrânia, por exemplo. Questões ambientais, aí nós temos a Geografia Humana e a Temática. Então eu esmiucei cada um desses campos para mostrar para vocês o que é que aparece. Então olha lá, globalização, 21 questões, então é um assunto importantíssimo. E vejam vocês que todos esses assuntos aqui, eles podem e devem ser usados como repertório sociocultural para qual outra parte importantíssima do Enem, uma parte aí que deixa o povo às vezes desesperado, é a redação. Só a redação dá 1000 pontos para você, tá bom? Então é importantíssimo que você sugue, que você absorva tudo que for necessário, tudo que você puder como repertório sociocultural, para você chegar lá no dia da redação, você ter um repertório sociocultural bem grande, para você poder elaborar várias ideias legais, poder construir um texto legal, com uma proposta de intervenção, com fundamentação, sem falar besteira, sem falar alguma coisa que não existe, ou sem achismos, tá certo? Bom, política econômica e agropecuária. Os outros itens não são tão incidentes assim, tá? Agora, a geografia física, lá, relevo, clima. Então, são 15 questões de relevo, 12 questões sobre clima. Astronomia, cartografia, espaço geográfico, tá certo? Hidrografia e vegetação como assuntos menos recorrentes. E na geopolítica, lembra que eu falei para vocês lá antes? Olha só, a geopolítica mundial, olha só do Oriente Médio, 8 questões. Porque esse conflito ele já dura muito tempo, né? Então, China, África e outras questões da geopolítica com uma incidência menor. E questões ambientais, preservação e biodiversidade, solos, atmosfera e recursos hídricos, tá certo? E agora a geografia humana. 21 questões que falam sobre a população e 10 questões que falam sobre a urbanização, tá bom? Veja a geografia do Brasil. São 66 questões sobre a economia do Brasil, sobre a geografia humana, a geografia física, como eu mostrei aqui antes, deixa eu voltar rapidinho, tá? Sobre o relevo do Brasil, clima, espaço geográfico, tá? O processo de urbanização também, tá? Questões ambientais no Brasil, questões regionais e geopolítica, apenas 3. E a geografia econômica, também do Brasil, agropecuária, transportes e comunicações, fontes de energia, política econômica, indústria e outros assuntos com uma menor incidência. E a geografia humana, 31 questões sobre população, 25 sobre
Parou. Deu um... Aqui, eu parei aqui. Travou aqui o negocinho, desculpa. Pode continuar. E a geografia humana, com 31 questões sobre população e 25 sobre urbanização. Geografia física, que fala sobre vegetação, olha lá, 14 questões, clima, espaço geográfico e relevo. São assuntos pertinentes em geografia. E questões ambientais, olha só, 15 questões sobre preservação e biodiversidade. Então é interessante que você já veja qual é a tendência dos objetos de conhecimento ou conteúdos apresentados pelo Enem. E agora a filosofia, tá? Na filosofia nós temos essa divisão geral, ela apareceu, olha lá, 128 vezes nas provas de ciências humanas e suas tecnologias do Enem, tá bom? Então tem a filosofia temática. A filosofia em especial a gente pode estudar ou a partir da história da filosofia, o que cada pensador pensou e falou na sua época, desde lá da filosofia antiga, ou da Idade Antiga, né? Passando pela filosofia medieval, filosofia moderna e depois filosofia contemporânea. Ou nós podemos estudar os temas filosóficos e como esse tema também foi desenvolvido ao longo da história da filosofia. Então é o ponto de partida, ou é o momento histórico e o que foi falado nesse momento e por quem isso foi falado, esses conceitos, essas ideias filosóficas, ou o tema e como esse tema foi sendo trabalhado ao longo da história, nos vários períodos da história, tá certo? Então, a filosofia temática, ela tem a sua maioria aqui, ó, das questões, 53 questões, enquanto em segundo lugar a filosofia moderna, depois a filosofia antiga, a contemporânea e por último a medieval, tá? E dentro de filosofia temática, professor, quais temas são esses da filosofia? Filosofia política, a ética, temas importantíssimos também como o repertório sociocultural da redação, teoria do conhecimento, empirismo, racionalismo, qual é a origem do conhecimento, enfim, questões e temas transversais, metafísica e outros assuntos com uma incidência menor, mas que já apareceram aí no Enem. Mas foquem vocês nos assuntos que aparecem mais, tá certo? Na filosofia moderna, que é o segundo assunto que mais aparece no Enem de filosofia, Renascimento, ciência moderna e racionalismo, 14 questões, então atenção. Filosofia alemã, o empirismo britânico, o iluminismo francês e o utilitarismo, só 2. E na filosofia antiga, professor, atenção, eu não estou aqui usando a cronologia, estou usando quais foram os temas que apareceram mais. Então a gente começou lá em temática, passamos por filosofia moderna, agora a gente está na antiga e depois, por último, a contemporânea, tá certo? Na filosofia antiga, 5 questões sobre os pré-socráticos, depois Aristóteles, helenismo, estoicismo, pirronismo e ceticismo, aí tem Platão, sofistas, Sócrates, tá bom? E depois nós temos aqui a filosofia contemporânea, fenomenologia e existencialismo, pós-estruturalismo, escola de Frankfurt e filosofia analítica. E para finalizar a gente vai para a sociologia, tá? A sociologia, ela traz aqui em primeiro lugar a sociologia temática, depois diversidade cultural e estratificação social, poder, Estado e política e teoria sociológica e os demais temas. Vamos ver um pouco de cada aqui, nós já vamos finalizando esse nosso momento, tá? Essa sociologia temática, a relação dela com outras ciências sociais, por exemplo, a antropologia, tá? E a ciência política, porque a sociologia é um campo das ciências sociais, tá bom? Aí nós temos a sociologia da cultura, do trabalho, a sociologia brasileira, a sociologia da violência e a sociologia econômica. E depois questões ou temas menos incidentes. Porém, esses são os principais. Prestem atenção. Dá print aí na sua tela e vai guardando tudo isso aí para você. Diversidade cultural e estratificação social. Olha só quantas questões de diversidade cultural, desigualdades sociais, cultura popular e erudita e identidade também. Questão racial, questão indígena e depois questões com o menor índice aqui no Enem. E poder, Estado e política, que é um subtema da sociologia. Cidadania e direitos, como os direitos humanos, os direitos civis, políticos e sociais, mais uma vez é fundamental para repertório sociocultural, para redação, tá bom, pessoal? Muita atenção nesses temas aqui. Assim como a democracia, política internacional, participação política, política brasileira,
criminalidade e violência e outros temas com uma menor incidência. Tá certo? Teoria sociológica. Aqui nós temos alguns sociólogos, tá? Como Max Weber, Marx, Durkheim, e elementos da sociologia contemporânea. E por fim, trabalho e produção, onde nós vamos falar sobre capitalismo e globalização, modelos de produção, emprego e desemprego e a divisão social do trabalho. Bom, nós encerramos por aqui esse nosso momento. Espero que você tenha compreendido como que as ciências humanas e suas tecnologias aparecem no Enem, para que você, como eu disse antes, no dia da prova de ciências humanas, você gabarite a prova, você acerte todas as questões, o maior número possível, e que você também desenvolva um grande repertório sociocultural para arrebentar na redação, fazer uma redação nota 1000. Então, pessoal, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.